Amanhã é meu aniversário de 19 anos e eu já me sinto na crise dos 20. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é João e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a temida crise dos 20. E é até estranho estar gravando esse vídeo porque eu tenho 18 anos agora e quando esse vídeo sair vai estar na véspera do meu aniversário de 19. Então eu nem tenho 20 anos, mas eu me sinto nessa crise todos os dias. Bom, eu queria começar falando que eu não separei muito um roteiro para esse vídeo, eu só separei alguns tópicos, então eu quero trazer esse ar bem confortável para esse vídeo. Eu tô na minha cama, sentado, tranquilo. Só quero meio que trazer esse tipo de conversa mesmo. Desde que eu criei o meu canal, eu tinha o intuito de trazer vídeos assim, porque eu gosto muito de assistir vídeos nesse formato de conversa e tudo mais. Pra mim é muito importante trazer isso porque eu acho que traz uma proximidade pra gente. Eu quero que você se sinta totalmente à vontade. Eu não pesquisei o que é a crise dos 20 anos como um significado certinho pra poder passar aqui pra vocês, mas eu acho que tudo que eu venho sentindo explica exatamente o que ela é, o que ela significa e o que ela traz pra gente, né? Eu acho que a crise dos 20 ela é muito sobre a pressão que a gente começa a sentir sobre determinadas coisas, baseado no que a gente vê as outras pessoas fazendo e a gente se espelha na nossa própria vida. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de começar falando é que às vezes eu sinto que eu não tenho a idade que eu tenho. Amanhã eu faço 19 e eu ainda me sinto com 15. Eu acho que muito disso vem por conta da pandemia, né? Porque a pandemia trouxe esse sentimento da gente ter perdido anos, da gente ter parado no tempo. E a pandemia ela começou quando eu tinha 13 e ela acabou quando eu tinha 14. Mas quando eu fiz 15 anos ainda tinha alguns resquícios de pandemia, a gente ainda usava máscaras, evitava tanto contato físico, as coisas estavam voltando a normal quando eu tinha 15 anos, então a pandemia se perdurou aí por 3 anos da minha vida, mais ou menos. Eu sinto que a pandemia ela trouxe esse efeito por conta disso, de a gente ter ficado parado 2 anos em casa, sem poder ter contato com as pessoas, sem fazer as coisas que a gente já estava acostumado a fazer. Eu vi a minha mãe perdendo o emprego, eu vi eu tendo que parar de ir pra escola, e confesso que eu nem fazia as aulas online. Então, meio que tudo que era normal deixou de ser normal por 2 anos, e isso é muito tempo. E eu acho que é principalmente por isso que traz essa sensação de perca no tempo, de congelamento, e hoje em dia eu me senti com a idade que eu tinha naquela época. Eu acho que ver as pessoas fazendo coisas que eu deveria estar fazendo, e falar deveria até é estranho porque me coloca como obrigatoriedade, tipo assim, eu sou obrigado a fazer isso, sendo que não é, sabe? São coisas que eu escolho se eu quero fazer ou não e quando eu quero fazer ou não, e não envolve só um querer meu, envolve também dinheiro, né? A gente sabe que praticamente 99% das coisas do mundo se movem através do dinheiro, e se você não tem, querendo ou não, você tem que abdicar de fazer algumas coisas que você quer porque você não tem como fazer. Eu vejo pessoas tirando a carta, eu vejo pessoas comprando um apartamento, eu vejo pessoas comprando um carro com a minha idade. E eu acho que tudo isso faz com que eu me espelhe nelas e olhe pra minha própria vida, de tipo assim, eu não poderia comprar um carro agora, eu não poderia comprar um apartamento e muito menos tirar a minha carta agora, por conta da questão do dinheiro, né? Às vezes eu me sinto criança demais. Eu me sinto igual aquela figurinha do WhatsApp, que é um cachorro com um pirulito e um bonezinho. Uma coisa que eu percebi que fazia eu me sentir criança ainda, né, e ainda me faz, né, é que eu peço muitas coisas pra minha mãe. No sentido de coisas que, tipo assim, às vezes não é nada demais, né. Por exemplo, ano passado, eu queria furar minha orelha. E eu passei muito tempo pedindo pra minha mãe, só que eu já tinha 18 anos. E, tipo assim, não é que era só eu chegar lá e fazer, sem avisar pra ela ou qualquer coisa do tipo, mas é porque eu estava pedindo pra ela. E é meio estranho porque era só um furo na orelha, sabe. E aí eu quero fazer o segundo furo e eu estava pedindo pra ela de novo. Eu não sei se isso porque eu sou muito apegado na minha mãe, se na minha criação eu sempre fui assim, de pedir pra fazer as coisas. Um outro exemplo é que esses dias, né, tava tendo o jogo do Brasil agora em junho, e a minha amiga Ana me chamou pra dormir lá na casa dela. E aí eu mandei uma mensagem pra minha mãe falando: "Ó mãe, eu vou dormir lá na casa da Ana e tudo mais", avisando que eu ia. Só que ela não falou nada. E aí eu mandei outro áudio falando assim: "Mãe, eu posso ir?", tipo assim, pedindo, sabe, porque mesmo que no primeiro áudio eu só estava avisando que eu queria que ela respondesse, tipo assim: "Ah, tá bom, beleza, pode ir, não sei o quê", com a autorização de que eu poderia ir. Mesmo que sabendo que eu já dormi lá na casa da Ana várias vezes, ela conhece a Ana conhece ela, a Ana vive aqui na minha casa, minha mãe conhece a família da Ana, então, tipo assim, tava tudo mais do que certo. A Ana mora 5 minutos daqui praticamente. Eu percebo isso de que eu me sinto criança porque eu ainda peço as coisas, e essas coisas que eu faço hoje em dia, que pra mim, talvez na minha cabeça eu considere como uma grande coisa, né, e ter que pedir pra minha mãe, é uma coisa que eu teria que fazer com 15 anos, sabe? Tipo assim, com 15 anos furar a orelha aí eu pediria pra minha mãe, pra ir dormir na casa da minha amiga e tudo mais. Só que com 15 anos eu não fazia essas coisas.
eu fazia coisas de adolescente. Só que pra mim, hoje em dia, as coisas que eu faço hoje em dia ainda são coisas de adolescente. A pressão de ter que ter as coisas resolvidas com 19, 20 anos também faz com que eu me sinta com 15. Com 19 anos, a gente pensa que a gente tem que ter um trabalho, a gente pensa que a gente tem que estar bem estruturado, tem que ter um apartamento já, e tipo assim, são coisas que pra quem acabou de sair da escola, tá iniciando na fase adulta, tá começando a faculdade, é algo muito distante pra gente, né? E querendo ou não, isso vem muito mais forte quando a gente começa a se comparar com as pessoas de fora. Porque às vezes traz aquela sensação de que todo mundo sabe o que tá fazendo e você é o único patinho feio perdido, sabe? Eu já tive uma experiência profissional, né, como jovem aprendiz, eu trabalhei 1 ano e 3 meses, eu saí em março desse ano, então tem uns 4 meses que eu tô desempregado. E nesses 4 meses, a coisa que eu mais penso é que eu preciso de um emprego. E, tipo assim, eu real preciso. Só que eu não preciso me colocar tanto essa pressão de ver as outras pessoas trabalhando e pensar que eu tô atrasado ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que eu estaria sentindo essa pressão bem mais forte se eu não tivesse entrado na faculdade. E eu entrei na faculdade, finalizei meu primeiro semestre já, tô indo pro segundo, tô cursando uma coisa que eu gosto, mas mesmo assim eu sinto que tá faltando algo. Talvez pela faculdade não ser nada como eu imaginava, eu ter perdido talvez o brilho que a gente tem quando a gente pensa na faculdade, mas enfim, essa pressão ela teria vindo bem maior, bem mais pesada se eu não tivesse na faculdade. E quando eu falo que uma das maiores influências para isso que a gente sente dessa pressão de ter que fazer tudo com 19 anos, é tudo culpa da rede social, é tudo culpa da internet. Não, brincadeira, tipo assim, eu acho que a gente talvez utiliza a internet de uma forma errada, mas de uma forma que a gente não sabe nem como usar da forma certa, porque a comparação ela meio que vem automática. Quando a gente vê aqueles vídeos de ai, comprei minha casa com 18 anos, comprei meu carro zero com 18 anos, sabe? Isso traz uma pressão pra gente, tipo assim, poxa, o que que eu tô fazendo com 18 anos? Agora, recente assistindo a Copa, o Endrick e o Ryan têm 19 anos e eles estão participando de um momento histórico, estavam, né? Porque o Brasil foi eliminado. Estavam participando de um momento importante para o país. E aí, às vezes, a gente se coloca até nessa comparação, tipo assim, o que que eu tô fazendo para mudar o país? Mas eu acho que às vezes a gente tem que pensar o que a gente poderia fazer para mudar o país, porque às vezes não é nada, às vezes é muito pouco. Então essa cobrança de querer mudar o mundo, querer mudar a sua vida, mudar a vida dos seus pais, mudar a sua realidade com 18 anos, é uma cobrança muito forte e eu sei que muitas pessoas sentem porque eu gostaria de poder aposentar meus pais, eu gostaria de poder dar uma vida melhor para eles e para mim também, né, poder estudar numa faculdade melhor, poder já ter meu carro, poder trazer uma qualidade de vida, só que isso ainda é algo distante. Isso ainda é algo que não tá nas minhas mãos, sabe? Não tem como eu fazer esse tipo de coisa agora. Então a gente vê as pessoas viajando, a gente vê as pessoas na internet comprando as coisas dela, pessoas crescendo na internet, e a gente se coloca nesse lugar de sentir essa pressão de por que que a gente não tá fazendo isso. Isso é muito errado porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu modo de viver e cada um vai conquistar as suas coisas na hora que for pra ser, sabe? O medo de fazer a escolha errada também às vezes é algo que me assusta bastante, sabe? Mesmo tendo certeza absoluta do curso que eu queria fazer, de ter começado nesse curso e me identificado com algumas coisas, eu senti que algumas coisas estavam desconectas com o que eu imaginava, e isso me fez pensar que, tipo assim, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu vou aguentar ficar nesse curso por 4 anos e estudando sobre isso? Será que eu não tô desperdiçando meu tempo? A mesma coisa com esse canal no YouTube. Eu sempre quis fazer e agora eu tô fazendo. Só que às vezes eu penso, tipo assim, será que vai dar certo? Só que é aquilo que eu falei no meu primeiro vídeo, né? Inclusive, se vocês quiserem, vão lá dar uma olhada que é bem interessante. Eu falei, tipo assim, se não der certo, também tudo bem, sabe? Eu só tô aqui pra registrar. Por exemplo, quando eu tiver no futuro e eu olhar já com 30 anos, eu vou lembrar da crise dos 20 e vou poder assistir esse vídeo. Esse medo de fazer a escolha errada, mesmo fazendo coisas que tá tudo bem a gente errar, tá tudo bem a gente recomeçar, é algo que vem muito forte na gente. Só que eu acho que a gente às vezes tem que pensar também que todo mundo tá vivendo pela primeira vez. Ninguém aqui é um ser que reencarnou de uma outra vida e já tem experiência no mundo da vida adulta. Então, até os nossos pais estão vivendo pela primeira vez, sabe? A gente às vezes não pode cobrar quando eles erram, às vezes eles não sabem como lidar com aquele tipo de coisa, e a gente também nunca vai saber como lidar com certas situações até passar por elas. Todo mundo tá vivendo pela primeira vez. Todo mundo tá fazendo coisas pela primeira vez. Todo dia alguém tá fazendo uma coisa pela primeira vez. Eu acho que essa questão de estar vivendo pela primeira vez e ter uma vida só faz com que a gente tenha medo do fracasso.
né? E o que seria o fracasso, né? Às vezes a gente coloca como não arranjar um emprego, não conseguir realizar os nossos sonhos, não conseguir ter uma qualidade de vida. E isso dá um medo mesmo, isso traz essa pressão, essa crise dos 20 muito mais forte. Porque se a gente tem uma vida só, a gente quer que dê certo. Mas nem tudo vai dar certo, porque senão a vida de todo mundo seria mil maravilhas, né? E a gente sabe que não é. O mundo não é assim. Essa pressão de querer que tudo dê certo e o medo de fracassar e colocar essa pressão de tipo assim, eu não posso fracassar, é algo que eu acho que faz muito mal para nossa saúde mental, sabe? E uma das coisas que eu aprendi durante esses 19 anos e principalmente agora que eu venho pensando sobre isso, é que tudo vai acontecer no tempo certo. É sempre muito clichê, né, essas frases assim, porém eu vejo que elas sempre são muito verdades, porque tudo acontece realmente no tempo certo. Coisas que são para ser sua vão chegar até você independente do modo como ela chega, independente do caminho que elas tenham que vir, mas elas vão vir, principalmente se você estiver correndo atrás. Às vezes coisas que você imagina vão chegar até você porque você foi atrás, e muitas mais das vezes vão chegar coisas que você nem imaginava. Eu acredito muito em destino, universo, né, e tudo mais, então eu acredito que tudo que é para ser seu vai ser seu, sabe, independente de qualquer coisa. E uma coisa que eu levo pra minha vida é que às vezes, tá, não é tudo, é melhor se arrepender de ter feito do que de não ter feito, porque aí você vai tirar a prova viva se aquilo era pra você ou não. Por exemplo, eu comecei a minha faculdade tendo muito medo, eu não vou mentir pra vocês. Eu tinha muito medo de querer trancar na primeira semana, tanto que no primeiro dia, isso não é todo mundo que sabe, eu sentei no cocô do pavão, porque na minha faculdade tem muito pavão. Então, quando aconteceu aquilo, eu sou muito de sinal, né? Então eu falei assim, pronto, é o sinal que não é pra mim, já tá dando errado, eu quero ir embora, não sei o quê. E tipo assim, eu insisti naquilo. Eu queria me arrepender de ter feito. E até hoje eu não me arrependi. Em alguns momentos eu quis sim trancar a faculdade. Às vezes eu saía de lá sem ter entendido nada, mas mesmo assim eu tô insistindo nisso, porque eu sei que vai ser algo proveitoso pra mim no futuro, sabe? Mas uma outra situação que eu preferi não me arrepender de ter feito é que nesse mês eu fiz uma entrevista de emprego, bem no começo do mês, dia 1, e eu passei nessa entrevista. Porém, algumas coisas da vaga não estavam me agradando, o ambiente que eu ia trabalhar e as funções que eu ia fazer não estavam me agradando, e eu sabia que eu ia me arrepender daquilo. Então eu preferi não fazer para me arrepender e preservar minha saúde mental, porque até chegar no momento em que eu poderia sair daquilo, eu já teria me desgastado muito emocionalmente. Então vocês entendem isso de, tipo assim, coisas que você pode fazer e que você sabe que você pode se arrepender, mas você não vai, e coisas que você já sabe que você vai se arrepender e você não faz pra evitar um mal na sua vida. Então, eu sigo muito esse dilema, eu falo muito pra várias pessoas, eu acho que praticamente todos os meus amigos já ouviram isso, de que é melhor se arrepender de ter feito do que de não ter feito, porque eu acho que muitas das coisas da vida a gente tem que pelo menos tentar. Porque se a gente tentar e ver que não é pra gente, a gente pode sair daquilo e falar, tipo assim, olha, pelo menos eu tentei, sabe? Não foi uma coisa que eu só procrastinei e não fiz. Bom, pra concluir esse assunto da crise dos 20 e finalizar esse vídeo, eu só queria dizer que a crise dos 20 ela assusta e a pressão que a gente sente mais ainda. Porém, eu acho que ela só assusta porque a gente começa a perceber que o futuro da nossa vida só depende de nós mesmos. E é muito esquisito isso, ter que depender de nós mesmos pra nossa vida dar certo. Tipo assim, os meus pais não podem fazer isso por mim, os meus amigos não podem fazer isso por mim, porque eles não podem fazer isso por mim. A única pessoa que pode fazer por mim mesmo sou eu. Mas eu acho que só de pensar isso demonstra que eu estou preocupado com o meu futuro. E se eu estou preocupado com o meu futuro é porque eu vou correr atrás de dar certo. O vídeo de hoje é basicamente isso. É mais uma conversa, é mais pra trazer esse conforto pra quem tá sentindo a crise dos 20 também, e tipo assim, você não está sozinho. E eu posso estar sendo otimista, mas eu ainda sinto medo dos 20 anos, eu ainda sinto medo de ser adulto. Por mim, eu seria criança pra sempre, né? Seria um adolescente sem preocupações a não ser ir pra escola pra sempre. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Faça isso como um presente de aniversário pra mim, viu? Obrigado.